Paz, irmãos, paz. Vamos se colocar em pé. Vamos começar o culto. Mais um domingo na presença de Deus. Amém? Senhor Jesus, obrigada, Pai, por mais um domingo, Senhor, por mais um culto, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus, pela Tua presença, Senhor. Pai querido, que nesta noite, nesse fim de tarde, ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, tocar em nossos corações, ó Deus. Quebranta, Senhor, o nosso coração e que nós possamos dar espaço para o Teu Espírito Santo agir em nossas vidas, Senhor. Pai, que possamos reconhecer, ó Deus, que só o Senhor é o Deus das nossas vidas, ó Pai. Se revela, Senhor, em nós, ó Pai, através da Tua palavra, através, Senhor, dos louvores, ó Deus. Pai, venha agir na vida de cada um esta noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fiquem à vontade na presença do nosso Deus, amém? Mesmo que vocês não saibam as canções que estamos a cantar aqui, que vocês possam pelo menos orar em pensamento e falar: Deus, fala comigo nesta noite. Porque eu sei que às vezes não vão perceber todas as músicas, mas o Espírito Santo não depende de música para agir em nossas vidas. O Espírito Santo não depende de nós para agir. Mas se a gente pedir que Ele haja, Ele vai agir.
importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado, não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado E não desiste de você. Ele não desiste, Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste. Aleluia, Senhor, obrigado por teu grande amor, Deus. Quando nós lemos a tua santa palavra, Deus, podemos ver quantas restaurações o Senhor fez, ó Deus, na vida de muitas pessoas, ó Senhor. Quantas vezes o Senhor restaurou pessoas que estavam ao teu lado, Senhor Jesus, durante os 3 anos do teu ministério aqui na terra, Pai. O Senhor restaurou a Pedro. O Senhor restaurou tantas mulheres que estavam ali, Deus. E por mais que as questões naquela época, Deus, mulheres não poderiam estar em público, Deus. Mulheres não poderiam falar em público. Mulheres não poderiam estar onde os homens estavam, Deus. E o Senhor quebrou tantas barreiras, ó Deus. E o Senhor ainda está a quebrar barreiras, ó Deus. O Senhor ainda está a quebrar barreiras, Senhor Jesus, para nos restaurar. O Senhor faz o que for possível por nós para nos restaurar, Deus. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande. O desejo de Jesus é que a gente se entregue a Ele. Ele não desiste. O desejo de Jesus é que a gente mude a nossa vida. O desejo dele é que a gente comece a trilhar os caminhos com Ele. Nunca vi um amor tão grande. Diga mais uma vez, Ele não desiste. Ele não desiste de você. Esse é o desejo do nosso Pai. Ele se importa com
coração. Eu sempre tive, graças a Deus, um pai muito amoroso aqui na terra. Um pai que me criou com muito amor, com muito carinho, que na medida do possível sempre tentou dar de melhor para mim, para minha irmã. Então, graças a Deus, eu tenho uma referência boa de pai. Mas às vezes, você não teve um pai assim. Você não teve um pai presente, você não teve um pai amoroso, você não teve um pai que se importasse com você, você não teve um pai que te ensinou a ser quem você deveria ter sido, uma pessoa melhor, ou não te incentivou, ou não te deu carinho suficiente. Mas saiba que existe um Deus, que Ele é maravilhoso, e Ele é perfeito, e Ele nos ama com um grande amor. Ele nos ama mesmo com as nossas imperfeições, mesmo a gente ignorando muitas vezes a presença dele, mesmo a gente não o buscando como deveria, mas ele nos ama de todas as formas, com todo o amor. Ele é esse Pai. Às vezes é por isso que nós temos alguma dificuldade de entender o amor de Deus, porque Ele é eterno, Ele é incomparável, esse amor. Ele não depende de nada. Deus, Ele não depende de circunstância para nos amar, Ele nos ama porque Ele é o próprio amor. Então, que essa noite nós possamos sentir o amor dEle em nós, o amor dEle em nossos corações, porque Ele é um Pai que ama. Amém? Deus abençoe. Eu vou orar pelas ofertas. Amém? Senhor Jesus, nós colocamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, as ofertas, os dízimos, ó Pai. Senhor, consagramos em Teu altar, ó Deus, porque Tu sabes, ó Deus, os desejos do nosso coração, os desejos do coração do Senhor, ó Deus, para que tenhamos um lugar, Senhor, um lugar próprio para adorar ao Teu nome, Senhor, para que mais pessoas possam, Senhor, vir e conhecer o Teu amor, ó Deus. Senhor, eu também peço, ó Deus, por aquelas vidas, Senhor, que gostariam, Senhor, de ofertar na Tua casa, mas não tem condições, ó Pai. Está passando por uma situação difícil, Deus. Está passando pelo desemprego, ó Pai. Ou então é um profissional autônomo, Senhor, que os negócios não estão indo bem. Pai, eu quero pedir que o Senhor abençoe essas vidas, ó Pai. Prospere os Teus caminhos, ó Deus. Que os seus negócios, Pai, consigam prosperar a cada dia, Senhor. Que a porta do emprego, Senhor, esteja aberta, Senhor, para os Teus filhos, Senhor. E que na casa, na mesa de cada um não falte nada, Senhor. Porque o Senhor é o Deus da provisão, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós consagramos, ó Pai, os dízimos e as ofertas em Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Cadê? Sumiu? O Enzo vai pregar aqui a mensagem. Amém? Deus abençoe. Quer ajuda? Acho que nem vou cuidar do microfone, né? Você fala alto, né? Pode deixar aí. Glória a Deus. Pode se sentar, irmãos. Fique à vontade aí. Deixa eu só... Porque aqui nós somos de todos os departamentos. Então, aqui tá... Né, Anderson? Aqui é nós, a gente está em todos os lugares. Só não somos onipresentes, mas a gente está ali. O que der e vier. Só um momento, irmãos. Hoje é dia do Pai, hein? Hoje é dia do Pai. Aqui em Portugal, né? No Brasil é só em agosto que é comemorado pelos pais. Então acho que eu vou ganhar presente hoje em agosto, né, Jé? Hoje já. Um presente é uma joia. Né? Presente foi uma joia. Uma joia. Você já ganhou presente, Anderson? Ganhou uma joia? Não ganhou presente. Mas hoje nós vamos falar então nesse sentido, por causa do Dia dos Pais,
do Pai, mas em relação à nossa vida como homens de Deus e como mulheres de Deus também. Amém? Então, por mais que a mensagem seja em relação à questão de pai, em relação à criação dos seus filhos, da sua família, da importância da nossa família, mas também é para nós como homens e mulheres de Deus. Senhor Jesus, nós entregamos agora, Deus, esta mensagem a Ti, Deus, porque é Tua. Que o Senhor possa falar conosco, Deus, a Tua vontade, Deus. E faça em mim agora, Deus, a Tua vontade. Fala comigo, Senhor, também primeiramente, Deus. E que Espírito Santo, eu te peço por gentileza, que eu só fale aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, eu oro e que cada um aqui possa compreender e perceber a mensagem, Deus, porque essa mensagem não é nossa, não é minha, é Tua, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quem está com a Bíblia aí, ou no celular, no telemóvel, celular é só no Brasil, né? Que é telemóvel. Pode abrir em Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Glória a Deus. Ó, Dani tá afiada, pá. Especialidade dela é Jó. Vou falar com o Diogo, pá, deixa eu ver. Especialista em Jó. Hoje, já hoje. Tá, deixa eu ver, pá. Vamos Jó ver. 1. Jó, capítulo 1. Aqui tá certo, já? Aqui tá certo, né? Tá, eu virei já. É porque ajudava no teclado aquela hora já. Eu vou ler aqui então, tá, irmãos? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal do seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. E decorrido o turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois ele dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. Amém, irmãos? Até aqui. Jó, como nós acabamos de ler aqui, era um homem muito rico. Era quase igual eu, assim. Que tem um carro que está com o motor fundido, a mecânica, carro do ano 2005. A gente parcela as viagens do Brasil para Portugal em 60 vezes no cartão. Era quase igual eu, Jó. Tô brincando, tá, pessoal? O Jó era muito rico. O Jó era muito rico mesmo. A Bíblia fala que ele tinha muita coisa aqui. Camelos, né? Que mais aqui? Ovelhas. Ele tinha de tudo. E era tão rico, mas não só isso. A Bíblia nos diz que também ele tinha uma reputação invejável. A reputação de Jó era, de uma forma, no bom sentido da palavra, invejável, tá, irmãos? Jó também conseguia conciliar grande parte disso da vida dele, como rico, um homem rico, com a sua vida familiar. Além de ter tantas propriedades, tantas coisas, ainda assim, ele conseguia conciliar tudo isso com a sua família. Ele tornou-se um exemplo de perseverança a Deus. Ele também, mesmo tão rico assim, ele nunca negligenciou a sua função como pai. Muitas pessoas hoje, eu vejo, tanto no Brasil como aqui em Portugal, as pessoas que talvez tenham muito dinheiro, começam a negligenciar as suas famílias. Muitas pessoas, muitos homens, como sacerdotes do lar, começam a abandonar suas famílias, porque são tantas coisas para fazer, são tantos negócios para cuidar, é muito euro entrando num bolso, muitos euros entrando no outro, e de repente começa a abandonar suas famílias, começa a abandonar suas casas, não tem mais vontade de voltar para suas casas, querem ficar só no trabalho, querem sair, porque para eles o sucesso talvez
seja só o dinheiro, a fama, o poder, o status, mas Jó não. A Bíblia fala que ainda assim ele fazia coisas pelos seus filhos. Jó ensinava seus filhos mais pelo exemplo do que por palavras. E isso hoje em dia é o mais importante para nós. Nós temos que ensinar, falar para os nossos filhos fazer alguma coisa ou deixar de fazer? Sim, nós devemos fazer. Para a nossa vida também, como adultos, sim. Mas muito mais, irmãos, é pelo nosso exemplo. Não adianta nada eu falar algo para o Estevão, corrigir ele de alguma coisa e depois eu mesmo faço a mesma coisa. E o Estevão é muito esperto, né, Jéssica? O Estevão é muito esperto. Se nós, lá em casa, nós temos um trato que qualquer refeição nós não fazemos em frente à televisão. Nenhuma refeição. Pode ser café da manhã, almoço e janta. E teve uma vez que eu fiquei na frente do computador, porque eu tinha que terminar um trabalho. E o Estevão foi puxar foi falar comigo. Pai, você falou que toda a refeição era na mesa, com a família. Percebe? O Estevão é muito esperto, muito inteligente para essas coisas. Então ele pegou no meu pé. Mas o que eu estou querendo dizer que é o exemplo que mais importa. Então tudo que eu falar, tudo que nós falarmos para os nossos filhos, para as pessoas, nós temos que ser exemplo. A nossa vida deve ser caracterizada pela integridade, não pela hipocrisia. Quantos líderes, quantas pessoas nós vemos hoje em dia que falam uma coisa, mas fazem outra? Vocês mesmos conhecem pessoas que falam uma coisa, que tem título de uma função na sociedade, seja religioso ou não, mas praticam outras coisas, não são íntegros mais. E a minha pergunta que fica é: por que será? Porque será que não tem outras autoridades ali naquele momento a ver o que essas pessoas estão fazendo? Mas essas pessoas esquecem que Deus está vendo tudo. O Senhor Jesus está a ver tudo que nós estamos fazendo. Tudo. Ah, mas é uma coisinha de nada. Para Deus, nada passa despercebido. Nada. E nós falamos sobre isso na quinta-feira, no culto online, que o Senhor conhece tudo das nossas vidas. A gente leu o Salmo 139 e nós falamos sobre isso lá. O Senhor Jesus, Ele conhece tudo de nós. Tudo que existe dentro de nós, Ele sabe. O que vocês estão pensando agora, Ele sabe. E o mais importante, para nós, como pais, como pessoas, é a nossa integridade. A integridade é mais importante que tudo. Jesus sempre priorizou a integridade dos seus discípulos, a integridade deles, mesmo ele sabendo de Judas que ia o trair. Mas a integridade de cada discípulo, apesar de cada problema que alguns tinham ali, algumas dificuldades em relação no dia a dia, mas a integridade deles, eles eram também fiéis a Jesus. Integridade. Os filhos aprendem tanto a hipocrisia quanto a integridade quando observam a vida dos seus pais. O pastor Davi, o nosso pastor no Brasil, ele sempre falou isso. Você quer ver como alguém está sendo fiel aos seus líderes aqui na igreja? Vocês querem ver? Chame o filho e pede para ele dar um abraço no pastor da igreja. Se o filho correr, é porque a integridade que está sendo passada ali para o seu filho, aquele exemplo, já não está sendo mais legal sobre o líder, sobre o pastor da igreja. Porque o filho, ele assimila tudo que o pai e a mãe faz. Tudo. E se vocês verem o Estevão, ele é quase o Enzo mesmo. Só que ele tem 6 anos ainda. Mas isso é um ensinamento, e desde criança eu ouço isso e realmente é verdade. Se você quer saber se uma criança está ouvindo as coisas de Deus em sua casa, é só ficar perto de uma criança por 10, 15 minutos. E vocês vão ver se o pai e a mãe estão sendo íntegros ou não. Lógico que tem dias ou outro que eles cantam alguma música que ouvem na escola, alguma coisa assim. Beleza, existe. Só que eu estou falando constantemente, é muito complicado. Integridade é tudo. E Jó era uma pessoa íntegra na presença de Deus, e nós precisamos aprender com ele. O versículo 8 de Jó capítulo 1 diz assim: Jó era íntegro e reto, temente a Deus. E a Bíblia também diz que ele se desviava do mal. Será que nós estamos se desviando do mal, irmãos?
Quantas vezes o diabo tem colocado, às vezes, pessoas em nossa frente que é para a gente sair de perto. Às vezes colegas, amigos, será, enfim, pessoas que vão nos levar para o buraco. Mas será que a gente tem se desviado do mal? Porque o Espírito Santo, irmãos, quando a gente estava na aula aqui falando, aqui, conversando sobre isso, o Espírito Santo fala com a gente. Se a gente pede para Deus nos abençoar e nos dar direção, Ele vai fazer isso. Mas será que a gente está se desviando do mal, como Jó fazia? Olha o que a Bíblia fala sobre ele. Ele se desviava do mal. A nossa conduta de vida deve ser correta. Jó era temente a Deus. Ele temia a Deus. Tudo que nós formos fazer, irmãos, no nosso trabalho, qualquer lugar, no supermercado, numa loja que a gente for experimentar alguma coisa, provar alguma roupa, nós temos que ser íntegros, temente a Deus ali. Em tudo que nós vamos fazer, será que Deus está me vendo aqui? Sim, Deus está te vendo lá. Tudo que nós vamos fazer, Ele está vendo. Enquanto muitos serviam, naquela época de Jó, outros deuses, os filhos de Jó serviam somente a um Deus, o Deus dos hebreus. Irmãos, questões de muitos deuses sempre existiu. Mas olha o exemplo que Jó passava para os seus filhos. Ele adorava apenas a um Deus, que era o Deus dos hebreus. Nos filhos, a espiritualidade não é hereditária, mas ela é aprendida. Às vezes a gente não teve exemplo em nossas vidas até o dia de hoje para seguir uma carreira de integridade, uma carreira que busca a santidade de Deus. Mas se Deus permitiu que nós estivéssemos aqui hoje, que nós possamos então ser essas pessoas, e principalmente pais e mães, amigos, para as pessoas que estão a nos ver, como a Jéssica disse na outra pregação aqui, que possamos ter uma carta aberta, que as pessoas vasculhem a nossa vida, como o profeta Samuel certa vez disse: se eu defraudei alguém, se eu tomei bois de alguém, me falem alguma coisa, podem falar sobre a minha vida. Será que nós temos essa ousadia hoje em dia? Será que alguns líderes, se chegassem a pregar aqui em Portugal hoje em dia, teriam essa ousadia de falar: se eu defraudei alguma coisa? O profeta Samuel disse isso. E é isso que a palavra de Deus nos diz. Nós temos que ser íntegros, porque tem gente a nos olhar. Tem os pequeninos, né? Os miúdos, eles estão a nos observar. E é interessante que a Eloá, o nosso jeitinho às vezes, né, amor, de chamar a atenção deles, a Eloá faz até carinha assim, ó. Não, oxi, não pode. Eles nos observam. Inclusive, a Liz também, quando vai cantar, ela até fala: declare! Porque ela observou algumas pessoas a cantar desta forma. Em todo tempo eles estão observando nós. Devemos também nos preocupar em influenciar positivamente os nossos filhos. Quantos pais hoje em dia não influenciam positivamente mais seus filhos? Toda vez que vai falar uma palavra para os seus filhos, é a palavra no diminutivo, no sentido negativo, para diminuir: não, você não vai conseguir isso aí. Não, você não nasceu para isso. A gente não tem noção das palavras que os pais falam às vezes para os seus filhos, mas isso é uma marca que arrebenta. Jó velava constantemente pela vida espiritual dos seus filhos. A Bíblia diz no versículo 5, a gente leu aqui: de tempo em tempo Jó chamava seus filhos e santificava eles, todos eles. Olha só a importância de um pai e de uma mãe também, não importa, aqui o texto é sobre Jó, mas é para pai, para mãe ou para nós mesmos. Jó chamava um a um para santificar. Aqui fala que ele orava de madrugada. Irmãos, se a gente não consegue de madrugada, mas será que a gente tem lido a Bíblia para os nossos filhos? Será que nós temos falado de Deus para eles? Jó se importava, ele velava por isso. E esse não foi apenas na infância das crianças. Jó fez isso pela vida toda. Veja que Jó era rico. Eles tinham de tudo lá. E talvez eles fossem crianças igual o filho do Neymar,
que nunca iam precisar de nada na vida, não vão saber nem o que é trabalhar numa indústria, numa fábrica, aqui em Portugal fala fábrica, algo assim. Os filhos de Jó não precisavam de nada, mas Jó sabia que eles precisavam de apenas uma coisa na vida, que era Deus. E Jó se importava muito com isso. E por isso que não foi só na infância que isso aconteceu. Nós precisamos nos preocupar com a vida espiritual dos nossos filhos, mais do que a profissional. Eu vejo muitos amigos meus hoje em dia, e nós devemos fazer isso sim, se preocupar com a vida profissional dos nossos filhos, de estudos, que eles façam tal faculdade, façam tal curso, que eles vão para outro país, que vão, não tem problema. Mas o mais importante é a santidade deles. O mais importante é a santidade. Não adianta nada meu filho ser um grande médico, um grande advogado, um grande empresário e ele ir para o inferno. Que legado que eu deixei? O Senhor vai cobrar de mim. É de mim que Ele vai cobrar. Porque eu tinha tudo em minhas mãos e não fiz. Eu não ensinei ele o caminho correto. Agora, mesmo eu ensinando, se um dia ele decidir viver outra vida, aí o Senhor vai requerer da mão dele o porquê que ele não quis seguir a vida com Jesus. Mas eu, como pai, eu não posso ser negligente. Jó se preocupava mais com a salvação do que com a profissão dos seus filhos. Quantas vezes nós vemos hoje homens, mulheres que têm muito dinheiro, que não falam mais de Deus para os seus filhos? Eu vejo muito isso aqui, em Portugal, no Brasil também tem, mas talvez por questões de material aqui em Portugal, que se consegue mais coisas do que no Brasil, do que qualquer outro país, né? Logicamente não é um país mais rico do mundo, não vai ser talvez, não sei. Mas por causa dessas questões do materialismo, não falam mais de Deus para os seus filhos, não falam mais sobre Jesus. E eu tenho me preocupado muito por esse dia. Eu falo para a Gê, eu choro em casa, sozinho. Aonde esses filhos vão? Eu não posso deixar de passar de uma geração para outra sem falar isso para vocês. Eu não posso voltar talvez um dia para o Brasil sem ter falado a verdade. Jesus é a nossa riqueza. E Jó se importava com isso. Ele poderia ter aberto mão disso, mas não. Ele pregou sobre Jesus, sobre Deus, para os seus filhos. Antes de se preocupar com a escola dos filhos, nós devemos nos preocupar com a santidade deles. Façamos como Jó. Chamemos cada um deles e vamos santificar eles. Como pais também nós devemos sempre promover a união dos filhos. Quão triste é quando existe na família pais que gostam que seus filhos fiquem brigados um com o outro. É ou não é? Quantas famílias nós vemos que o pai e a mãe colocam os filhos um contra o outro? Isso é muito feio, isso é ridículo. Pessoas que fazem isso são parvos, né? Agora estou aprendendo umas palavras aqui. Mas não é feio? Que bonito que deveria ser essas cenas quando os homens chamavam as suas irmãs para comerem juntos, fazerem banquetes. Deus quer isso para nós. Está vendo? Deus não quer que a gente viva só a santidade, eu não vou comer mais, não me chame para nenhum banquete, não me chame para comer nada na sua casa, porque, irmão, não é isso. Primeiro é buscar a Deus, sim, mas Ele quer que a gente viva em harmonia, principalmente como não só irmãos de sangue, mas irmãos em Cristo aqui, viver em harmonia. Mas aqui o ensina sobre família. Nós temos que viver em paz e promover a união como pai e mãe. E isso só é possível quando os pais promovem esses princípios no coração deles. Eu quero que quando Estevão e Eloá, quando eles crescerem, que eles vivam muito unidos. Muito unidos. Hoje em dia eu vejo, a irmã da Jéssica mora lá na Inglaterra, mas parece que ela mora em Olhão, parece que a irmã dela mora aqui em Faro. Elas são muito unidas. E eu acho bonito isso, essa relação de união, acho muito bonito isso. E nós como pais precisamos promover a união dos nossos filhos.
Jó também não comparava um filho com o outro, não. Tem muito pai que faz isso. Nossa, seu irmão sim, o seu irmão é inteligente. Nossa, você não serve para nada. Ou não, ó, o seu irmão sim. Falta de sabedoria, e Jó nunca fez isso. Nunca. Jó investiu na unidade de sua família. Os filhos de Jó eram pessoas que aprenderam a celebrar a vida com alegria e comunhão uns com os outros. Você já imaginou uma família assim, irmãos? Se nós não tivermos isso, que nós possamos ser a resposta para isso, então. Se a gente não conseguiu viver dessa forma, que parece hoje em dia parece que é um negócio de outro mundo, então que nós sejamos as respostas para isso. Vamos nós promover isso, então. Porque a Bíblia é eterna. A palavra de Deus é eterna. Não foi só para o passado, é para agora. Nós vamos promover isso. Terceiro ponto aqui, precisamos desejar ardentemente a salvação dos nossos filhos. A Bíblia nos diz então que Jó se levantava de madrugada para interceder por eles. E nós, quanto tempo nós temos gasto orando pelos nossos filhos, pelos nossos parentes, enfim, pelas pessoas que trabalham conosco? Mas Jó sempre intercedia pelos seus filhos. Jó aqui representa a figura de um pai intercessor. Ele ora todos os dias por seus filhos. E não é porque eu estou diante de uma câmera aqui, não, diante de vocês. Mas todo dia eu oro para que Deus proteja o Estevão, para que Deus proteja a Eloá, proteja a Jéssica, me proteja aonde a gente estiver aqui em Portugal. Irmãos, é muito legal vocês orar em detalhes. Orem em detalhes para Jesus. E eu sempre falo dessa maneira mesmo, para proteger um por vez. Depois eu falo para que Deus nos abençoe um a um, porque isso mostra que você está realmente preocupado. Deus não gosta de nada na baciada. O Senhor Jesus deseja saber o que realmente está tocando no nosso coração. E quem é que importa mais para nós do que os nossos filhos? Então todos os dias eu peço proteção para que Deus abençoe, para que nada aconteça. Quando a Jéssica pega o autocarro para ir trabalhar, eu falo, Deus, que não aconteça nada nesse caminho. Se acontecer um problema elétrico, alguma coisa no autocarro, que não aconteça nada com ninguém naquele autocarro, que seja apenas que parem ali na estrada, e eu oro detalhadamente. É detalhe. Amém, irmãos? Nós precisamos interceder. Ainda mais pela salvação dos nossos filhos. E Jó, como eu falei, que era um homem de negócios, ele era muito rico, tinha muitos compromissos, mas todos os dias ele orava. E às vezes nós temos muito compromisso. Temos ou não temos? Hoje no Brasil a moda é falar, está na correria. Estou na correria, irmão. E aí, irmão, está tudo bem? Não, estou na correria. Mas nessa correria nós temos que achar tempo para orar e falar com Deus e pedir a proteção para os nossos filhos, e pedir a bênção para eles. Embora Jó tivesse muito, o que mais ele se importava era com a salvação dos filhos. Não havia um filho sequer que Jó deixasse de orar. Nós não podemos fazer acepção das pessoas, principalmente dos nossos filhos. Jó orava um a um. A Bíblia diz que ele sacrificava para cada filho que ele tinha. Precisamos então nos preocupar mais com a santificação deles do que nós temos nos preocupado. Nós não sabemos do futuro, irmãos. Eu e você, nós não temos esse poder de saber o que vai acontecer daqui 2, 3, 5 anos. Mas a nossa responsabilidade como pai e mãe é ensinar os nossos filhos o caminho correto. Mais vale um filho indo para o céu do que nossos filhos trilhando o caminho da fama, ganhando muito dinheiro. Uau, muito dinheiro, muito dinheiro. Nossa, agora ela vai viver bem. E quando esse dia acabar, a vida dessa pessoa acabar? Irmãos, nós somos seres eternos. Nós somos eternos. E não existe, tem muitas histórias, filosofias de vida que vai ensinar que você vai ter uma outra chance ainda. Mas eu fico com o que a palavra diz. Depois da morte, ou a gente vai para um lugar chamado inferno, ou a gente vai para um outro lugar chamado céu. Ah, mas é que
Jesus disse isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jó era perseverante na oração pelos seus filhos. O texto de Jó diz que ele orava continuamente. E a presente geração precisa desesperada de pais assim como Jó. A nossa geração aqui hoje precisa de pais assim. Tem coisas que eu tenho que tomar cuidado para falar aqui, mas nós temos que ser a resposta para essa geração. Como homens e mulheres de Deus, nós temos que ser a resposta. Podemos destacar também a regularidade com que Jó fazia isso. Nós fazemos tantas coisas, né, irmãos, todos os dias. Todos os dias nós temos uma coisa que a gente faz todos os dias. Tem pessoas que não deixam de fofocar todos os dias. Todos os dias tem que fazer uma fofoca. Tem pessoas que não deixam de reclamar todos os dias. Tem pessoas que falam mal uma da outra todos os dias. Mas e para falar bem? E para fazer o bem? E para interceder pelos nossos filhos? Por que nós não fazemos todos os dias? Nós temos que despertar uma geração de pais que possam ser modelos para os seus filhos. A minha maior vergonha vai ser um dia meu filho falar que eu não fui um exemplo para ele. Tem muitas pessoas que acham que sucesso é ter dinheiro, ser gerente de tal banco, ser gerente de tal empresa, se trabalhar no maior escritório de advocacia do Brasil, de Portugal. Uau, ele chegou a ser ministro da Suprema Corte. Uau! Mas o meu maior sucesso na vida vai ser se um dia meus filhos chegarem e falarem: pai, você foi um exemplo para mim de homem de Deus. O resto passa, o resto vai ficar aqui, vai ser destruído, mas a palavra de Deus não vai passar. Jesus disse que a palavra dele não vai passar. E se não vai passar, tudo o que ele disse vai acontecer. E isso nós temos que colocar em nossas mentes. A paternidade, irmãos, a paternidade é uma missão nobre e requer preparo, dedicação e às vezes abnegação. Quantas vezes nós temos que abrir mão das nossas coisas para fazer coisas por eles? Quantas vezes nós temos que deixar algumas coisas para fazer por eles? Eu acho lindo em casa, a Jéssica, quase todos os dias chega do trabalho e tem que jogar um pouco de videogame com o Estevão. Eu não sei jogar o videogame, o Lego Batman, eu jogo FIFA, mas a Jéssica todos os dias. O Anderson gosta do Lego Batman. Mas para ele é importante. É importante que a Jéssica faça isso. E às vezes ser pai, ser mãe é isso, é se abnegar de algumas coisas. Durante o dia quase não consigo, por causa tem que fazer as coisas para a igreja, muita documentação, publicidade, tem que fazer várias artes, enfim, e as coisas vão acontecendo, as pessoas tem que levar, às vezes, a gente para fazer entrevista e tal. Mas até eu como pai, eu tenho que dedicar, ainda quando ele precisar de tempo, falar: pai, o Aeloá também: papai, que essa manhã caia. Eu tenho que parar para ouvi-la. Porque eu não quero ser reconhecido como um pai que não dá ouvidos. Então vocês também não, principalmente vocês. Ou pessoas que não ouvem ninguém, outras pessoas, né? Nós temos que abnegar a nossa vida às vezes. Daqui a 5 gerações é bem provável que as nossas realizações profissionais vão ser esquecidas. Tudo que nós fizemos aqui como bons profissionais vai ser esquecido daqui umas 5 gerações. Nós somos fotógrafos de casamento, então, mas será daqui uns 100 anos ninguém vai lembrar mais. Mas agora, o que nós ensinamos para os nossos filhos sobre servir a Deus, isso eles vão passar de geração em geração. Nós somos privilegiados por transmitir legados à nova geração. Legado é muito mais importante, muito mais importante. O Estevão direto pergunta para mim: pai, por que você não é rico? Eu falo: eu sou rico porque eu tenho Jesus. Mas ele não entende, porque ele vê, às vezes assiste algumas coisas dos youtubers, né? E o pessoal fica indo lá para os Estados Unidos e vai e volta,
famosa, né? Ele acha que a gente também tem que ter essa vida. Mas eu explico para ele, nós poderíamos escolher uma vida assim. Inclusive no Brasil, a gente tinha muito casamento para fazer esse ano e a gente abriu mão para estar aqui. A gente ia ganhar muito mais dinheiro, talvez, do que a gente estivesse ganhando aqui. Mas não importa. O legado é mais importante. O legado é mais importante. Ainda que Jó fosse o mais rico e poderoso do Oriente, ele não permitiu que as suas altas responsabilidades atrapalhassem a sua vida de ensinar os seus filhos. Irmãos, eu vou ler rapidamente para a gente finalizar aqui já. Um breve texto. E a gente vai estar encerrando, tá? Mas que a gente tenha consciência disso. O legado é mais importante. Aquilo que nós deixamos na vida de outras pessoas é muito mais importante. Eu vou ler aqui rapidamente, tá, irmãos? Jonathan Edwards foi um pastor usado no primeiro grande despertamento da era cristã. E como pregador ele foi insuperável, foi um ótimo pastor, tornou-se um ícone para muitas gerações. Os historiadores modernos dizem que Jonathan Edwards tinha luz na mente e fogo no coração. Contudo, em nenhuma área ele foi mais bem sucedido do que em seu papel como pai. Ele e sua esposa Sarah tiveram 11 filhos. E apesar de um horário exaustivo de trabalho, que era ler, escrever em sua biblioteca, fazer muitas visitas, reuniões administrativas, ele fazia questão de dedicar muito do seu tempo aos filhos. Apesar de sua vida ser agitada, ele se comprometeu a passar pelo menos 1 hora por dia com eles, principalmente a ensinar princípios cristãos. E se ele perdesse um dia porque estava viajando, ele acumularia isso em outro dia e para passar com seus filhos. Recentemente, um estudante americano, Benjamin Waterfield, da faculdade de Princeton, encontrou, depois de muitas pesquisas, 1.394 descendentes conhecidos de Jonathan Edwards. 1.394 descendentes desse homem. E nessa pesquisa podemos constatar o maravilhoso legado que Jonathan Edwards deixou aos seus descendentes através da sua vida cristã. Desses 1.394, 3 se tornaram presidentes de universidades, 3 senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, entre eles governadores de estados e diplomatas enviados a outros países. Detalhe: o Estado americano nunca gastou $1 com eles. Nunca teve que desembolsar nada em relação à descendência de Jonathan Edwards. Por outro lado, Benjamin Waterfield, esse pesquisador, pesquisou a vida de outra pessoa chamada Max Jukes, um famoso ateu contemporâneo de Jonathan Edwards. Frequentemente atacava os discursos dele, a sua ideologia e as pregações de Jonathan Edwards. Max Jukes, o ateu, viveu uma vida ímpia, casou-se com uma jovem ímpia e também deixou um legado para seus descendentes. Veja, todos nós deixamos legado, seja bom ou mal. Da descendência dessa união de Jukes e sua esposa, a pesquisa de Benjamin constatou a todos os seguintes descendentes: 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos e 78 assassinos, 100 eram alcoólatras, mais da metade das mulheres prostitutas. Os 540 descendentes de Jukes custaram ao Estado americano $1.250.000. As histórias desses 2 homens oferecem lições poderosas sobre o legado que eu e você vamos deixar para os nossos filhos. Você não vai falar mais nada, né? Se nós conseguirmos preparar os nossos filhos para serem pessoas do bem, que façam o bem na sociedade, já está de grande valia. Mas se eles forem pessoas de Deus mesmo, eles vão, além disso, eles vão ganhar muitas pessoas para Jesus. Amém, irmãos? E a pergunta para a gente terminar aqui: qual é o legado que nós temos deixado? Qual é o legado que nós temos deixado para os nossos filhos
e qual é o legado que nós temos deixado para as pessoas que estão ao nosso redor. Amém, irmãos? Vai ter uma apresentação agora aqui, né? Do Dia do Pai. Vamos lá. Filhos, isso. Aí. É nessa posição mesmo, G, que eles vão ficar? Eloá, Deixa eu achar a música aqui agora. filho, fica no meio. Pode ir, já? Fala aí, né, amor? Pessoal, vai ter uma apresentação das crianças, tá? No Dia do Pai aqui. Olha que lindeza. Eu fiz assim, ó, um tamanho. Eu sou mais alto do que vocês dois. Vamos lá, então? Pai de todo coração, que canta essa canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se o pai é bem magrinho, ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira tem o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele nunca fez ou tá capaz, de qualquer maneira tem o melhor pai do mundo. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Pai de todo coração, que canta essa canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se o pai é bem magrinho, ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira tem o melhor pai do mundo. Se o pai é animado ou atrapalhado, se ele nunca fez ou tá capaz, de qualquer maneira tem o melhor pai do mundo. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Pai, você é meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Você mora no meu coração, meu paizão. Que Deus te abençoe de montão, meu paizão. Eu te amo, meu paizão. Ah, que lindo! Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, hein, criançada. Ficou lindo, hein, Eloá? Ficou lindo, hein? Papai, esse desenho é pra você. Obrigado, filho. Vem aqui, pai. Amém, irmãos? A gente vai dar encerrar então aqui. Então, que a palavra de Deus possa inculcar nossa mente e ruminar essa semana. O legado é mais importante. Bem? Vamos orar então, para encerrar.
Agora eu tenho que usar o microfone, né? Porque o pessoal pentecostal aí. Glória a Deus. Vamos levantar então? Aí. Vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este culto, Deus. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de cada um aqui. Que o Senhor possa abençoar esse final de noite, esse final de domingo, Deus. Que o Senhor abençoe o nosso caminhar para nossas casas, da forma que formos, ó Deus. Que o Senhor esteja conosco, a nos proteger, a cuidar de nós. E dar uma semana abençoada para cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus. E que possamos sempre estar em Tua presença, Senhor Jesus. Cuida de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe o pessoal do Instagram. Até amanhã no culto de oração online. Deus abençoe.